Oi, gente. Boa noite. Que saudade que eu tava de vocês, do nosso serviço ao Senhor juntos e de como o Espírito Santo flui com intensidade entre nós. Essa noite nós queremos falar sobre serviço. E serviço é um assunto muito recorrente aqui. A gente fala muito sobre isso. Mas o Senhor trouxe alguns entendimentos novos ao nosso coração a respeito do que é servi-lo. A gente precisa de um tempinho para dar uma... Uau! Puxa vida. Mas eu entendo vocês, eu estava ali, aquilo ali pesa uns 4 quilos, aquilo ali é pesado. E quando você fica balançando ela assim, muito de um lado para o outro, ela vai me levar. Ah, sim. Bom, como vocês podem ver, há algo diferente aqui, que é impossível ignorar. Na verdade, não há nada novo debaixo do sol, né? Essa é uma parede azul, como vocês podem ver. Claramente é azul. Vocês precisam sustentar isso até o fim. Vocês precisam defender a azul. Como que eu posso usar aqui? A azulescência. Me engasguei com a água. Azulidade. Azultância. A azulância dessa parede, porque ela é azul, claramente ela é azul. Não há dúvida alguma sobre a natureza azul dessa parede. E nós também conseguimos dar uma organizada na iluminação, graças a Deus, com a ajuda do irmão Emanuel e do irmão Narciso, o nosso líder idoso, que ele é o líder de jovens mais idoso, consistente e com atuação ainda perene, graças a Deus. Tem cuidado de nós como filhos, lembrem-se de orar por ele. Por toda a igreja no Guará, né? O irmão Alex, que nos ajudou com esse carpete. E com cada coisa aqui teve participação de um irmão diferente. E apesar disso aqui ser uma estrutura que serve a igreja no Guará, vocês podem ver que isso claramente é endereçado a nós. Apesar de tudo, a gente pode admitir que a gente tem muita influência no que está acontecendo aqui. E isso é graça. Os nossos pais nos amam. Vocês sabiam disso? Os irmãos que cuidam de nós nos amam e têm investido em nós. Às vezes a gente tem um gap geracional muito grande, a gente tem um abismo geracional, idades muito diferentes, culturas muito diferentes, orientações políticas, preferências sociais, etc., muito diferentes dos nossos pais, e isso nos impede de ver claramente o amor deles por nós. O amor fica meio nublado, a gente fica meio com raiva, a gente fica muito mais olhando para os nãos que eles nos dizem do que para tudo que eles fazem para nos servir e cuidar de nós. Então, acho que hoje a gente não tem como negar, o amor tomou expressões muito, muito visíveis no cuidado que os irmãos têm tido para conosco. Como vocês já sabem, as ofertas de vocês que foram acumuladas ao longo dos últimos meses, especialmente em meses tão difíceis como os da pandemia de Covid-19, se converteram em 2 câmeras novas para a nossa transmissão e depois também recebemos uma oferta muito vultosa para adquirir novas caixas de som. Essas caixas de som são novas e são muito legais. A gente está muito feliz de fazer barulho nelas. Mas eu posso dizer que nada disso tem muito valor se nós não entendermos como isso nos impulsiona a servir e a devolver para a igreja o tipo de amor que a igreja recebe. Eu aprendi com um livro que o amor consiste de diferentes linguagens e que cada pessoa vai entender amor, vai querer receber amor, e vai querer doar amor, e vai ser capaz de doar amor em uma linguagem.
E a linguagem dos nossos pais é muito mais a linguagem do suporte, do cuidado, do presente, do que talvez da palavra, do afeto. Nossos pais foram criados num tempo em que não se dizia eu te amo para um filho. Se você desse um tapa mais fraco na cabeça, já era eu te amo. Porque o tapa forte era para corrigir, o tapa fraco era para dizer que amava. Então eles nos dão coisas. Eles viabilizam a nossa existência, eles sustentam o nosso ministério de maneiras menos afetivas. Mas a nossa geração é uma geração muito carente de afeto, justamente por causa dessa ausência que a gente tem. Então, às vezes, a gente não consegue entender bem as linguagens. O que o Tabo estava contando para a gente, inclusive o Tabo, uma oportunidade, ele tem que trazer para nós as experiências que ele tem tido atuando com crianças e adolescentes. É muito motivador você ver quanto que o afeto faz falta na vida das pessoas. E hoje a gente vai falar um pouco disso também. Porque hoje a gente vai falar de servir como Jesus serviu. Na verdade, o que eu gostaria de fazer essa noite era ler uma série de versículos com vocês, aplicando os princípios que eles nos ensinam. Eu sinto que vocês sentem falta da palavra expositiva, da leitura dos versículos, do entendimento deles. E que quando a gente se afasta um pouco da exposição e a gente tende a ser mais temático, vocês vão perdendo um pouco, parece que o vício. Porque a palavra que nos alimenta é a palavra de Deus pura. A gente precisa muito dela, amém? Então agora que eu já enrolei um pouco e vocês já descansaram, vou pedir a vocês que se sentem nos seus lugares e a gente vai começar a ministração. Amém? Por que eu estou estralando os dedos? Vamos orar um pouco. Pai, obrigado por essa noite, pelo tempo de louvor que nós tivemos, porque nesse louvor houve adoração, houve contemplação da sua glória, houve como que uma catarse de desfrute da gente adorando o Senhor com intensidade, trazendo o nosso ser inteiro para esse momento. Mas agora nós pedimos que nos ajude a ter essa mesma fidelidade de trazer o nosso ser inteiro também para a ministração da palavra. Dê-nos ouvidos santos, capazes de ouvir e compreender o ensino. Dá-nos também um coração puro, que seja como uma boa terra, para que a sua palavra venha frutificar. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom conosco, muito além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é bom conosco. Queremos orar em agradecimento a Ti por tudo que os irmãos da Igreja no Guará têm feito, nos servindo e cuidando de nós, para que esse encontro de jovens continue acontecendo, cada vez com mais frutos para louvor da Tua glória. Ensina-nos a falar sobre o Teu serviço e a viver como Jesus viveu, servindo como Jesus serviu. Em nome de Jesus, amém. A verdade é que quando a gente escolhe boas músicas para o louvor, quando a gente tem bom senso, a gente antecipa muito do que a pregação vai trazer. Porque as músicas que nós cantamos aqui, as 3 canções, né? A gente cantou Isaías 53, do Projeto Sola, que é uma música que fala do esvaziamento de Jesus e do que Ele fez, o caminho que Ele fez para nos servir com a sua vida. Como Ele foi a oferta em nosso lugar. Isso foi um serviço de Cristo. Então há um louvor muito intenso pela graça de Deus nessa música. É uma música profundamente bíblica, que nos traz esse entendimento claro de qual é a vontade de Deus para nós. Que o que nós precisamos louvar a respeito de Jesus, nós vamos louvar a graça. O que Jesus fez e que nenhum de nós, por melhor que fosse, seria capaz de fazer nada, nem por si, nem por ninguém. Só Jesus podia cumprir aquilo. E Ele fez. E não deixou nada devendo. Ele pagou toda a nossa conta. E depois a gente cantou O Coração Igual ao Teu, que é uma oração muito bonita. É uma música muito antiga, a gente cantava quando era criança, do Diante do Trono, né? E nos lembra, essa é a oração que não tem volta. E eu recomendo que, se você não estiver disposto a conhecer Jesus de verdade, se ainda estiver em dúvida, não faça essa oração. E de preferência não cante essa música, porque cantar essa música de coração é orá-la. Isso vai trazer um problema para a sua vida, é um problema sem volta.
Essa é a famosa oração da morte. Jesus, eu quero ter um coração igual ao teu. Se você pedir para Jesus isso, Ele vai ouvir e Ele vai conceder. Se você chegar para o Pai e falar assim, Pai, eu quero ter um coração igual ao de Jesus, Ele vai ouvir e Ele vai conceder. E aí você está perdido, porque não tem volta, porque tudo o que Deus quer ouvir de um filho dele é que esse filho deseja ser conformado à imagem de Jesus. E Deus concede essa oração. E aí sabe o que acontece? Você entra numa espiral de se desapegar do mundo presente, de parar de amar esse século e começar a amar sobre todas as coisas Jesus. E amar Jesus sobre todas as coisas é amar a igreja, é amar os filhos de Deus, é amar os perdidos e ficar desesperado para ir atrás deles. É amar a palavra de Deus e ficar desesperado por compreendê-la. Isso é ter um coração igual ao de Jesus. É uma oração sem volta. E por último nós cantamos Se Foi, do Marco Teles. Nosso amigo Marco Teles, que esteve aqui, né? Graças a Deus. Deixou saudade. Ela fala de como Jesus abriu mão da glória para nos servir com Ele mesmo, nos colocando para dentro dEle, nos vestindo dEle. E agora quando o mundo olha para nós, tem que reconhecer Jesus e não nós mesmos. Quando o Pai olha para nós, Ele não nos condena pelos nossos pecados, porque Ele vê Jesus no nosso lugar. E essas 3 músicas resumem, em muitas medidas, o que há para se falar nessa noite. De servir como Jesus serviu. O primeiro verso que eu quero ler com vocês, eu quero comparar 2 versões. Filipenses capítulo 2, versículos... onde está o nosso... Lavou a mão, né? Ok. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e depois... gente, eu errei a referência, tá? Por isso que eu peço para revisar. 5, 6 e depois 7 e 8. Começa assim, ó. Eu vou começar lendo na NVT e a gente vai comparar com a NAA. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. A gente vai ler na NAA, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu queria destacar essa palavra aqui, mesma atitude. Na RA vai estar, tende em vós o mesmo coração. Tende em vós o mesmo coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que é difícil traduzir isso? Você vai pegar várias versões diferentes, cada uma delas vai trazer uma diferente maneira de falar. Porque a palavra original, ela traz esse sentido mesmo. Tem dentro de você o mesmo ímpeto que houve em Jesus, o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo jeito de pensar, a mesma disposição mental. A gente sempre fala sobre mente e coração aqui. A mente, ela guarda a nossa cosmovisão, a maneira como a gente entende o mundo, as lentes pelas quais nós lemos a realidade e aonde a gente coloca o nosso coração a fim de amar as coisas e aquilo que atrai o nosso coração. Aquilo que atrai o seu coração, aquilo que é a lente pela qual você lê o mundo, é a mesma de Jesus? Você tem em você o mesmo ímpeto que Jesus tinha nele mesmo? O mesmo coração que Jesus tinha? Você pode usar muitas palavras diferentes, mas você sabe do que eu estou falando. Qual é a reação do seu coração? O que atrai o seu olhar? O que faz pulsar o seu peito, o seu coração? O que faz você vibrar? Em Jesus havia uma atitude que fazia ele desconsiderar
um fato que nós nem sequer somos capazes de imaginar como é. Porque Jesus era igual a Deus e ele tinha consciência disso. Ele sabia que era Deus, que ele era igual ao Pai. Ele estava, naquele momento, vestido da semelhança da carne humana. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele voltaria. Ele sabia qual o destino que estava reservado para ele. Ele sabia a glória com a qual ele tinha sido glorificado e qual ele haveria de ser glorificado. Mas nada disso foi para ele mais importante, a ponto de ele querer pular uma etapa. Porque sendo Deus, talvez ele pudesse resolver as coisas de um outro jeito. Mas ele escolheu esvaziar-se da aparência da glória. Ele não se apegou à glória que ele tinha. Ele não defendeu a glória que ele tinha antes. Não era algo que ele devia se apegar. Quer dizer, nós nos apegamos à menor gloriazinha. Se alguém te elogia por alguma coisa que você faz, você já se estufa todo, que nem um baiacu. Se alguém fala assim, pô, você cozinha bem. Nossa, você, sei lá, toca bem. Eu sou o Zica da guitarra. Que glória passageira e inútil. Quando você se considera competente em alguma coisa, você se orgulha disso. Jesus era competente em ser Deus. E ele não se apegou a isso. Há em nós a mesma disposição mental de não se apegar àquelas coisas às quais nós somos bons e que nós achamos que merecemos ser louvados por elas? É uma pergunta que fica. Passando, a gente vai ler os versículos 7 e 8. Continua assim, ó. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Na NAA vai estar assim, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que eu quero comparar aqui é o seguinte, aqui é uma concordância plena na palavra esvaziou-se. Esvaziou-se. Encolheu, diminuiu. Negou uma aparência de glória, a fim de se parecer com qualquer um de nós, e assumiu a forma, a posição, a postura de um servo. Melhor ainda, de um escravo, de um criado. Essa palavra aqui é a palavra para criado. É quem está numa casa para servir os outros. Quem está num rolê, ele é o último. Que a função dele é cuidar de todo mundo, servir todo mundo, ver se todo mundo está bem. Sem exigir nenhum elogio por isso. Cara, como isso é lindo. Ele tinha todo o direito de ser elogiado. Como nós fazemos aqui quando nós louvamos, nós estamos elogiando Jesus porque ele merece. Ele merece todo o elogio. Agora ele é o glorificado. Mas naquele momento, ele rejeitou ser encontrado em glória. E ele escolheu ser reconhecido como um homem, em figura humana. E isso aqui, reconhecido em figura humana, também é um outro desafio, mas para você traduzir, o que é ser reconhecido em figura humana? É que quando alguém ia a ele, não via outra coisa que não um homem. Não via um semideus, não via um Deus, não via um anjo, não via um querubim, não via um cachorro também, via um homem. Completamente normal. Para você, é normal ser um homem ou uma mulher, mas para Deus é esvaziar-se. Às vezes, quando as pessoas se aproximam de nós,
Eu fico me perguntando como elas nos reconhecem. Porque a religiosidade tende a nos fazer portar-se, corrige aí. Faz a gente se comportar como se a gente fosse melhor que os outros. Quando a gente olha para uma pessoa que erra ou que peca, quando a gente olha para alguém num vício, quando a gente olha para alguém que está passando por um sofrimento muito grande, a gente tem a tendência a falar assim, cara, eu sou melhor que essa pessoa. E a gente não fala isso abertamente. Mas a postura que a gente tem para com a pessoa mostra que a gente, no fundo, não quer ser reconhecido no mesmo tipo de figura que ela. Então, você encontra um amigo seu que está passando por um sofrimento muito grande. Você fala assim, Deus me livre, eu não quero ser reconhecido nessa figura não. Mas você não abre o seu coração para ele para dizer, cara, eu sofri como você em tal e tal coisa, então nós somos iguais. Dá aqui sua mão e vamos juntos. Quando você vê alguém em pecado, você não chega para essa pessoa e fala assim, mano, eu peco como você. E eu só não estou pecando agora porque Deus tem graça e misericórdia para comigo. Se você quiser, Ele pode ter graça e misericórdia de você também, você pode sair disso. Eu estou aqui para te ajudar. Quando você encontra alguém em uma situação de rua, por exemplo, quando você olha para alguém tomado por um vício que fez a pessoa largar a família, a gente encontra. Qual é a sua atitude para com essa pessoa? Você consegue ser reconhecido na mesma figura que ela? Porque talvez você não esteja agora na sarjeta. Mas retira a graça de Deus da sua vida. Você vai ser reconhecido do mesmo jeito. E o cachorro que lambeu a boca dele vai lamber a tua. É a graça de Deus que nos sustenta. Quando alguém precisa de ajuda, você precisa ser reconhecido em figura humana. Porque as pessoas não pedem ajuda para alguém que acha que é tão bom. Eles não se aproximam de pessoas perfeitas. E a religiosidade tem a tendência de nos fazer parecer ou desejar parecer perfeitos. As nossas fraquezas são um ponto de conexão muito forte com aquelas pessoas que nós desejamos servir. Uma maneira muito curiosa de sustentar uma amizade é quando essa amizade é baseada nas fraquezas comuns. Porque aí a gente aprende a cuidar um do outro. Estou dizendo que vocês devem pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante em vocês. Eu estou dizendo que vocês devem ser reconhecidos como pessoas fracas, sujeitas ao pecado, mas que se esvaziam do desejo de parecer perfeitos e assim são protegidos pela graça de Deus. E aí no final ele vai falar sobre obediência. O coração de Jesus de ser reconhecido como um homem foi tão grande que ele, Hebreus fala que ele aprendeu obediência por meio das coisas que ele sofreu. Como é isso? Não sei. O que isso quer dizer? Não sei. Como que Jesus aprendeu obediência? Eu não sei. Porque ele é Deus, portanto ele sabe todas as coisas. De que maneira ele aprendeu obediência? Não sei. Eu sei que a palavra me diz, Jesus aprendeu obediência por meio do sofrimento. Ele foi reconhecido em figura humana a tal ponto que até a obediência lhe foi imposta. Quem somos nós para não desejarmos a obediência como estilo de vida, se a obediência foi o caminho de Cristo? Quem somos nós para dizer para Deus como Ele deve nos tratar, como Ele deve nos disciplinar? Quem somos nós para dizer para Deus de que maneira que nós vamos buscá-lo e como nós vamos encontrá-lo e reconhecê-lo? Se a obediência foi o caminho de Jesus. Nós precisamos aprender a ser reconhecidos em figura humana. Admitir a nossa figura humana. O caminho para ser parecido com Jesus começa por parecer gente. Porque Jesus não escolheu parecer nada além do que gente.
E às vezes a gente esconde o nosso lado gente. A gente quer vir para a reunião bem vestido, bem banhado, bem asseado, escondendo um coração cheio de pecados e de distância de Deus. Vou te falar uma coisa. Você não é pecador porque você comete coisas erradas. Se você não fizesse nada errado, você ainda seria um pecador. É uma natureza que está imposta a você. E o único caminho para longe do pecado é ser reconhecido em figura humana, tomar o caminho de Jesus de obediência e se aproximar do Pai por meio de Jesus. Continuando lendo, a gente vai encontrar como que Jesus manifestou esse serviço àqueles que ele amava. Porque a gente já falou, Jesus se esvaziou, assumiu figura humana, ele teve o caminho da obediência até a cruz. Mas, como é que ele expressou isso às pessoas que ele amava? Há muitos episódios na Bíblia que vão falar de como Jesus manifestava amor. Mas eu quero trazer esse aqui específico, porque eu acho que ele é muito representativo. E eu também não vou trazer todo, eu vou ler um trecho. Por favor, depois, lição de casa para vocês, tá? Os líderes de evento têm que cobrar depois. Leiam João capítulo 13, notando os detalhes, cada detalhe. Eu vou destacar alguns aqui. Durante a ceia, isso aqui era a última noite de Jesus, ele sabia que no dia seguinte ele seria crucificado. O que ele fez na última noite que ele teve com os seus amigos, com seus melhores amigos? O que ele fez? Ele fez o seguinte, durante a ceia, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Está dando para ler? Dá, né? Dá ou não? Que eu preciso saber o tamanho da fonte para a próxima coisa. Durante a ceia, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse versículo, ele é um exemplo de como a palavra de Deus quebra os nossos conceitos. Como é que ele começa falando? Ele começa falando assim, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Jesus sabia que tudo era dele. Tudo era dele. Está dominado, está tudo dominado. Quero ouvir geral, está dominado, está tudo dominado. Nas mãos de quem? De Jesus. Jesus tinha tudo nas suas mãos. E não porque ele tinha conquistado, mas porque o Pai tinha dado. Ele conquistou porque o Pai deu. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Segunda coisa, a primeira coisa é, Jesus estava certo do seu poder sobre tudo. Segunda coisa, ele estava certo da sua identidade, da sua origem. Ele sabia de onde tinha vindo. E ele também tinha certeza do seu destino. Ele sabia para onde estava indo. Isso tornaria Jesus muito orgulhoso, se ele fosse qualquer um de nós. Uma das coisas que nos mantém humilde é o fato que a gente não sabe de onde veio. Ainda existe um certo conflito dentro da nossa cabeça que nos faz ficar em dúvida. Será que eu vim da ameba, depois do macaco? Não é bem do macaco, ancestral comum? Ou será que eu fui criado por Deus? A gente foi doutrinado pela escola, uma maneira de ver as coisas, e a Bíblia nos diz outra. E leva muito tempo para a gente conseguir entender o que a Bíblia diz a respeito da criação e crer de fato que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Isso é a minha história, não sei vocês, mas a minha história é essa. Demorou muito tempo para eu conseguir assimilar isso como um fato para mim. Então a incerteza a respeito da minha origem me mantém humilde. Eu não sei se eu sou um macaco grande ou se eu sou uma ameba super desenvolvida. Macaco albino. Ou se eu sou o fato, imagem e semelhança de Deus. Leva um tempo para a gente ter essa certeza. Outra coisa que nos mantém humilde é a incerteza a respeito do nosso destino. A gente não sabe para onde vai. A
Então a gente é humilde, né? Não sei, pode ser que eu morra daqui a pouco. E não sei para onde eu vou depois. Leva muito tempo para a gente crer no que a palavra de Deus nos apresenta a respeito do nosso destino. A nossa conversão parece que não muda a nossa certeza a respeito dessas coisas. Leva um tempo até esse aspecto do nosso pensamento ser transformado. E a gente crê efetivamente no destino santo que Deus preparou para nós. Mas tem uma coisa que nos mantém mais humildes ainda. A gente não tem nada nas mãos. O que a gente tem nas mãos? Eu não tenho nada. Nada é meu. Você, Davi, os seus filhos são seus. Não, não são. Eu mando eles fazer, eles obedecem. Davi, os seus cachorros são seus. Não, não são. Eles comem as minhas meias. E eu já mandei não comer. Faz tempo que eles não comem meias, né? O dia que eles comeram o cabo do meu fone de ouvido foi uma coisa triste. Não tenho poder nenhum sobre eles. Me diz, o que eu tenho nas minhas mãos? Nada. Não tenho poder absoluto sobre nada. Não tenho controle sobre nada. E a Bíblia fala que a gente não tem poder sobre um fio de cabelo. A gente não consegue fazer o cabelo ficar branco ou preto. Meu cabelo está ficando branco, eu não tenho nada a fazer. O que eu vou fazer? Nada. Vai ficar branco. E eu orar para ficar branco aqui em cima, para não cair todo. Isso nos mantém humilde. Mas Jesus não tinha essas coisas, porque ele sabia de onde tinha vindo, sabia para onde ia e sabia que tudo estava nas suas mãos. E esta era a causa. O fato dele ter consciência disso fazia com que ele fosse tão grande que ele pudesse se encolher e se vestir como um servo. Isso não é fantástico? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ele era tão grande e estava tão consciente de quem era que ele podia servir sem medo de se humilhar. Essa atitude dele de tirar a roupa de cima, ele não ficou pelado, mas ele tirou a vestimenta de cima e se cingiu com uma toalha, ele estava imitando a maneira como um servo, um criado, se vestia. Eles não usavam as mesmas roupas mais imponentes, digamos assim, mais mangas compridas, etc., que era a roupa de quem não ia trabalhar. Quem ia trabalhar usava mangas bem curtas, ou só as calças mesmo, ficava sem camisa, porque ia trabalhar, ia mexer com as coisas, é um lugar muito quente. Jesus se vestiu como um escravo. Aliás, ele se despiu para ficar como um escravo. E aí, ele pegou o pé de cada um dos seus amigos e lavou. Cara, a gente não quer lavar o pé do pai e da mãe, velho. A gente não quer cuidar, às vezes, do pé dos nossos filhos. Moleque do pé catinguento, sai daqui. Jesus lavou o pé daqueles 12 amigos dele. Lavar o pé é uma atitude de honrar profundamente alguém. Quando alguém importante entrava numa casa, era dado para ele uma bacia. Se era uma pessoa muito destacada, um criado era levado até lá, o criado ia para lavar os pés. Quando chegava o dono rico da casa, o criado lavava os pés. Jesus estava dizendo assim, eu vim servir vocês, vocês são maiores do que eu lavo os pés de vocês. Não consigo ver uma atitude de maior grandeza do que aquela atitude representada por servir os outros e considerar os outros mais dignos de honra do que você, mais importantes do que você. Ceder o seu lugar. Isso é como Jesus servia, considerando os outros mais importantes do que ele mesmo. E demonstrando isso. Não era uma questão só de falar, te considero pacas, nossa, você é mó massa, velho. Não, Jesus lavou os pés. Não eram pés de pessoas boas. Era o pé do cara que ia negá-lo. Era o pé dos que iam fugir. Mas você sabe, nenhum deles conseguiu ficar para sempre longe de Jesus. Eles fugiram. Fugiram da cruz. Mas eles voltaram. Por que eles voltaram? Uma das causas deles terem voltado é que os pés deles tinham sido lavados por Jesus. Eles podiam voltar.
Havia um vínculo. Aquele cara lavou os meus pés. Ele me amou tanto que, sendo Deus, ele se humilhou e lavou os meus pés. Naqueles 11, porque o traidor não estava mais com eles. Naqueles 11, todos nós estávamos representados. Porque todos nós cremos no Evangelho pela pregação desses 11. E a partir dos apóstolos é que o Evangelho se expandiu. Cristo lavou o pé da igreja na representação daqueles 11. Cristo lavou os nossos pés. Ele se despiu da glória para tocar em pés imundos e nos servir. Vocês estão me acompanhando? Agora, a gente vai ler uma passagem em Marcos. E da mesma forma como eu fiz uma recomendação para vocês de ler João capítulo 13, se você quer ter uma vida de servo, e você fala assim, não, já chega dessa vida de patrão, agora eu quero ser servo. Eu não vou ser mais patrão do Evangelho, eu vou ser servo do Evangelho. Aí você lê o livro de Marcos. O livro de Marcos é um testemunho de como Jesus serviu os homens. Em Marcos, capítulo 10, vai ter um momento em que Tiago e João estão discutindo sobre quem vai ficar ao lado de Jesus, né? E aí ele dá uma lição para eles sobre o que é liderança, o que é ser o maior no reino. E ele fala assim, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus só falasse isso, talvez não houvesse tanta eficácia. Mas quando você compara João e Marcos, e você vai ver que Jesus efetivamente se fez o menor no ato de lavar os pés dos apóstolos, ele não só falou que ele era o maior do reino porque tinha se feito servo de todos, mas ele efetivamente agiu como o menor de todos. Quem de vocês quer ser o maior entre nós? Presta atenção. Pode parecer estranho para você, mas Jesus não está falando aqui de falsa humildade. Ele não está falando aqui dessa comiseração maldita que nos ataca, da gente chegar e falar assim, mas eu não sei tocar direito, eu não sei cantar direito, eu não sei falar direito, eu não sei fazer nada, então eu vou ficar no meu cantinho. Não. Ele fala de alguém que quer ser o maior. Ele fala de alguém que olha e fala assim, mano, tem um reino, eu quero ser grande nesse reino. Qual de vocês deseja ser grande no reino de Deus? Pode parecer muito estranho isso, porque a gente fica sempre intimidado pelo desejo de ser grande. Isso faz parte da nossa religiosidade. Deus tem um reino para colocar nessa terra. Ele precisa de homens e mulheres dispostos a reinar do lado dele e assumir responsabilidades junto com ele. Quando você se casa, você se torna o maior, sendo homem, você se torna o maior de uma casa. Você pode até não querer ser o maior daquela casa. Chegar para sua esposa e falar assim, minha esposa, nós somos iguais aqui, não precisa, tem esse negócio de... Mas em algum momento da sua vida, as decisões vão recair sobre você. Enquanto você, irmã, está solteira, você é a maior da sua vida. E você deve governá-la como uma rainha.
Você deseja ser uma mulher no reino de Deus? Uma grande mulher no reino de Deus? Eu acho que a gente não entendeu ainda o que é o reino de Deus. O reino de Deus é uma esfera de controle em que Jesus governa todos os aspectos da vida de alguém. E eu quero ser grande no reino de Deus. Eu quero que o Senhor esteja muito próximo de mim. Eu quero ter autoridade nesse reino. Não para ser um déspota, mas é porque se eu for pequeno nesse reino, eu ainda corro o risco de ser roubado, acossado, maltratado pela tentação e pelo pecado. Mas se houver autoridade de Deus na minha vida e eu for grande no reino de Deus, o inimigo terá chances menores de me atingir. Já parou de pensar nisso? O Senhor nos chamou para ser grandes no reino. E parece estranho isso vindo de mim, porque eu sou uma pessoa que tende a falar sempre da humildade e de ser o menor. Mas é que para você ser grande no reino, você tem que ser o menor. Você é tão alto, que você desce para que outros subam sobre você. O reino de Deus é invertido. O tijolo mais alto está no fundo da construção. Às vezes eu fico pensando nas pirâmides do Egito, por exemplo, que são tipo blocos imensos de arenito, de granito, sei lá. Eu acho que é granito. Tipo, caramba, os blocos maiores embaixo sustentam 1 zilhão de toneladas. Aí eu fico olhando para o reino de Deus, caramba, o reino de Deus é uma pirâmide invertida, em que Jesus é o topo, ele é a pedra maior e angular, e em cima dele vem 12, e em cima dos 12 vem os 120, e vem mais um monte, e a gente está lá na ponta, porque já tem muito tempo que a galera está fazendo esse negócio de cabeça para baixo. Quem sustenta o reino de Deus nessa figura do edifício é a primeira pedra. Ela é a maior de todas. Porque ela sustenta todas as outras. Mas ela está por baixo. O reino de Deus cresce porque tem gente embaixo. E cada pessoa nova que a gente cuida, a gente coloca em cima da gente. A autoridade no reino é estar embaixo e sustentar quem está em cima. Meu, isso é muito louco, porque o governo do mundo é ao contrário. Quando a gente quer mandar em alguém, a gente humilha essa pessoa e bota ela embaixo da gente. A gente maltrata, a gente xinga, a gente ofende, a gente escurraça, sei lá o que vocês fazem para humilhar as pessoas. O que eu faço, eu sei. A gente já colocou homens debaixo de nós, porque eles tinham uma cor diferente. Que lástima. Usou a Bíblia para justificar isso. Jesus não. Ele pôs os 12 sobre ele e falou, eu levo. Toca para o Pai, que o Pai está on. E aí os 12 falaram assim, nós queremos ser grandes nesse reino, para suportar os que virão acima de nós. E aí cada um dos 12 falou, toca para os Pai, que os Pai estão on. E em cima de 12 vieram 120, 3.000, 5.000 e até os confins da terra, de gente dizendo, toca para nós. Porque eles quiseram ser grandes o bastante a fim de suportar os seus irmãos. Cara, isso é grandeza no reino. É colocar as pessoas acima de você, suportá-las, sustentá-las, promovê-las e dizer assim, vai que eu cuido. E quando a pessoa fica melhor que você, mais fluente que você, mais brilhante que você fala assim, eu sustento, vai. Seguro, vai. E você se alegra quando o seu irmão cresceu mais do que você. Quando ele está mais alto que você. Isso é uma atitude que só quem tem o coração igual ao de Jesus pode suportar. Aí eu quero fazer mais uma leitura, que está em 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2. Que diz assim, vou comparar de novo, agora eu vou comparar a RA com a NVT. Assim, pois, importa que os homens... A RA tem que fazer uma voz diferente para ler, né? Bem impostado assim. Assim, pois, importa que os homens os considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso,
O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A gente vai ler no NVT, vai ler o seguinte: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que ele seja fiel. Vou dizer para vocês que nesse versículo, nenhum dos dois trechos foi completamente feliz, porque também é um trecho difícil de traduzir. R.A. evitou o peso da palavra escravo, porque aqui quando fala assim, os considerem como ministros de Cristo, a gente tem o conceito do ministro do governo, né? Os homens os considerem ministros de Cristo, grandes coisas, o ministro. Mas o negócio é que aqui não é ministro nesse sentido. Ministrar é servir, ministrar é dividir. Você tem um recurso, você administra o recurso. Isso que é ministrar. Os ministérios são, na verdade, a administração de recursos do país. Não funciona assim. É um cabidão de emprego e escoamento de dinheiro, às vezes, né? Mas se não fossem os ministérios, a gente não teria as funções do governo funcionando a contento. Não está lá muito bem. Tem que orar por eles. O fato é que o ministro é um servo, mas a gente atribui essa carga ao ministro. Mas a palavra aqui, ministro, é criado. É quem ocupa a posição servil na casa. E depois ele fala de despenseiros dos mistérios de Cristo. Essa palavra despenseiros aqui é mordomo. É como se fosse assim, os homens têm que considerar vocês criados de Jesus e mordomos da casa dele. Na NVT vai falar como simples servos de Cristo. Também não é uma tradução tão boa, porque há uma importância e algo na palavra oikonomos, na palavra mordomo, que é muito importante. Ele fala de você ser um criado de Jesus. Ele fala de você ser um mordomo da casa de Deus. O fato que ele está descrevendo aqui é assim, Deus tem uma despensa. Deus tem uma casa que é muito rica. E Deus nos chamou para dividir as riquezas da casa com os homens. Deus tem um celeiro na terra. O reino de Deus é um reino rico. Jesus produziu muita riqueza quando ele se humilhou até a morte. Que riqueza? Salvação, graça, perdão, paz. Quais são as riquezas de Deus? O que Deus tem no celeiro dele? Mano, Tiago vai falar que tudo que é bom procede do Pai das luzes. Não tem uma coisa boa no universo que não provenha de Deus. Não tem nada de bom que não tenha sua origem em Deus. E que se provém de Deus, está disponível a nós por meio da obra de Jesus Cristo. O celeiro de Deus é rico e está cheio. E nós temos as chaves. Porque Deus nos considera os mordomos, os administradores, quem tem acesso à riqueza. Você tem a chave da riqueza de Deus. Você tem o poder de pegar aquilo que Deus é e tem, aquilo que Deus possui, aquilo que Jesus produziu, e dar na mão das pessoas. O que é que as pessoas precisam? Eu pergunto para você, o que é que as pessoas precisam? Não sei qual foi sua resposta. Eu sei que em Jesus você tem o poder de dividir com ela aquilo que ela precisa. Meu colega precisa de paz na faculdade. Ele está atormentado. Tem paz no celeiro de Deus, na despensa de Deus, tem paz. E você pode trazer paz e dividir com ele. Sabe o que é interessante? Nós não temos que produzir riqueza no reino de Deus. Não temos a obrigação, a atribuição de enriquecermos a nós mesmos ou de nos esforçarmos para produzir riqueza. Porque todo o trabalho de produção de riqueza no reino de Deus foi feito por Jesus. O nosso trabalho é dividir o que Jesus fez
com os homens. E aí você vai ter de novo a questão do os homens vos reconheçam. Lembra que Jesus foi reconhecido em figura humana? Aqui importa que os homens reconheçam vocês como dispenseiros, como servos de Cristo e aqueles que dividem as riquezas de Deus. Isso é incrível. Os homens têm que olhar para você e falar assim, é gente igual eu, mas tem a chave da riqueza de Deus e pode dividir comigo aquilo que Deus tem para mim. Quando as pessoas olham para você, eu não sei o que elas veem, mas eu sei o que elas deveriam ver. Elas deveriam ver alguém humano e alguém disposto a dividir as riquezas de Deus. Importa que você seja considerado fiel em doar, entregar, servir. A gente vai ter 3 conclusões. Meio presbiteriano isso, né? Chegar a 3 conclusões. Mas não sou presbiteriano. Primeiro, servir como Jesus é dividir as riquezas de Deus com os que precisam. Muitas pessoas ao longo da nossa vida vão recusar as riquezas de Deus. Sabe? Você vai chegar para ela e falar assim, cara, eu tenho o que você precisa. E a pessoa vai negar. Não é com essa pessoa que você deve gastar o seu coração. Você deve orar por ela. Você deve se esforçar para continuar próximo e acessível. Mas há homens e mulheres precisando do Evangelho. E são muitos. A nossa capacidade amostral é muito pequena. Porque a maioria das pessoas com as quais a gente está se relacionando hoje são filhos de Deus. Mas quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai, às vezes na nossa família, as pessoas estão atormentadas e precisando do Evangelho. Mas nós ainda não somos dispenseiros fiéis. Então eles não reconhecem em nós uma fonte da riqueza de Deus. Quem aqui já teve a experiência de uma pessoa vir e falar assim, cara, eu preciso muito que você ore por mim. Preciso muito que você me fale uma palavra de Jesus. Eu tive essa experiência recentemente. E cara, muda a sua cabeça. Alguém agarrar em você e falar assim, mano, eu preciso de Jesus. Tem tanta gente com fome e sede. E a gente está tão rico, tão gordinho. Chega a dar uma tristeza no coração de ver o tempo que a gente perde. Enfim, não quero falar disso agora. Basicamente, há 2 coisas que você tem que podem te fazer entender tudo que você tem para dispensar para as pessoas. E vocês vão dizer assim, Davi, você é muito simplista, porque você eu sou mesmo, simplista. Eu tenho a tendência a reduzir as coisas ao menor termo possível. E geralmente eu termino nesses 2. A Bíblia e a oração. Sabe, se você ler a Bíblia o máximo possível, você vai conhecer quais são as riquezas que estão na sua mão. Porque a Bíblia é tipo um inventário das riquezas de Deus. As histórias que estão ali, os salmos, as orações, os evangelhos, as admoestações nas cartas paulinas. Se você não conhece a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, você vai ter muita dificuldade de como lidar com um jovem. Você vai chegar para um jovem, o jovem fala, poxa, eu sou um jovem, eu amo Jesus. 2 Timóteo, ali, primeiro, está aqui, ó, vou procurar no meu inventário aqui, prateleira de 1 Timóteo, capítulo... tá. Vamos lá comigo em 1 Timóteo. Aí você tem tudo que o cara precisa. Como me relacionar com alguém que tem medo do futuro? Dá-lhe Apocalipse, mano. Que é para ficar com mais medo.
Mas no final tem uma esperança. Você está com medo do futuro? Vai ficar pior. Mas depois Jesus reina e aí fica tudo bem. No final, o cordeiro venceu. Tem um cordeiro no trono, bicho. E ele leu o livro, ele abriu o livro, tomou o livro da mão e falou, daqui, isso aqui que eu vou ler isso aqui. Rebrou os selos e falou, sou o senhor desse trono. Tem um cordeiro no trono. Você fala, que papo é esse de cordeiro? Não, calma aí, deixa eu te explicar. É cordeiro, mas ruge como leão. Vixe, eita. Mantos, covas, nébias, lavachúrias. E aí, cara, eu não sei orar em língua não. Aí, eu só imito as pessoas, bala house, essas paradas assim. Cara, mas assim, mano, olha que legal. Você está lidando com alguém que está passando por muito sofrimento. Isaías, é incrível. É incrível. Sofrimento do profeta. Mas a glória que há de se revelar após. Você pode ler salmos com a pessoa. Se você tiver decorado, olha que legal se tivesse decorado. Ou melhor ainda, se tiver uma música que tem ali a palavra cantada, você consegue acesso imediato ao inventário. E você tem a intimidade com Deus. Eu vou te falar que a oração é um negócio poderoso. Poderoso. Poderoso em te tornar sobrenaturalmente sensível. Capaz de amar o mais vil dos homens para trazê-lo a Deus e levar Deus a Ele. A oração acorda o nosso coração para a realidade. A oração faz a gente ver o invisível, entender aquilo que os outros não entendem e apreender com o coração aquilo que os olhos e os ouvidos não captam. Quando você está em oração, você entende o coração de Deus. Você pode não sentir nada, mas você vai dar a resposta certa para a pessoa. Você pode estar com medo, mas você vai tomar a atitude certa. Eu também passei por essa experiência recentemente. Algo que eu tinha muito, muito, muito medo. E a oração me tornou valente, como eu sou incapaz de ser. Oração. A gente esquece que Deus nos deu formas muito simples de acessar o trono da graça. E a gente às vezes fica afundado em pecado, cansado, distante de Deus, e fica culpando a rotina corrida pela falta de comunhão que nós temos. Mas isso é balela, porque o nosso Instagram está em dia. E a gente está assistindo as coisas na Netflix. Ou, no mínimo, a gente está jogando conversa fora com alguém. Tempo a gente tem. O que a gente não tem é prioridade. Senso de prioridade. Porque a gente não quer ser grande no reino de Deus. A gente não quer carregar ninguém. Não quer pôr ninguém acima da gente. Existe em nós um sentimento vil de egoísmo. E que a gente sabe que quando a gente ora e conhece a palavra, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. Então a gente evita. Você sabia que no fundo, a gente evita, porque a gente sabe da responsabilidade que Deus deu para nós? Quando a gente fica criticando muito igreja, quando a gente fica dando problema, a gente fica pitando muitas coisas, a gente esquece que Deus não nos mandou ir para fora dos problemas. Ele nos mandou de encontro aos problemas. E que se você está vendo um problema, você deve ser a solução dele. Porque quando Deus viu o pecado na terra, Ele veio. No fundo, nós somos pecadores egoístas. E não queremos a responsabilidade sobre a vida das pessoas. E é por isso que a gente não prega o Evangelho. E é por isso que a gente não está dispensando as riquezas e os mistérios de Deus. Porque a gente sabe que nego está com fome. E aí, se você tiver um pouco de alegria para dar, vai grudar em você, mano, de um jeito que não vai te largar mais. E é chato quando alguém gruda em você. Mas acontece que nós temos que ser reconhecidos como dispenseiros dos mistérios de Deus. E não há outro propósito para a nossa vida enquanto cristãos, a não ser igual a Jesus.
Jesus assumiu a bomba de ter todos nós grudados nele para sempre. Que não tem ninguém mais chato do que a gente, que ora em qualquer situação. Chutou o móvel com o dedinho. Senhor Jesus, ai meu Deus, tudo é culpa dele. Se dá uma coisa errada, você não passa na prova que você estudou, você perdeu o seu celular, você vai brigar com Deus. Ah, não estou tendo o futuro que eu queria, a culpa é de Deus. E Ele não rejeita a gente por isso. Ele nos assume e suporta a gente. Agora eu tenho uma outra coisa que eu queria dizer. Como pedir aos cansados que sirvam? Isso é um desafio para mim. E eu quero dividir com vocês porque é isso que eu faço. Quando a gente olha para vocês, quando eu olho para mim, olho para minha esposa, olho para os líderes da nossa igreja, meu sogro, o Alex, enfim. Eu vejo que todo mundo está cansado. Eu tenho a impressão que o planeta Terra vai desistir por exaustão. E que as pessoas em algum momento vão começar a se bater na rua, de tão estressadas que elas estão. Ou desmaiar de depressão. Todo mundo está mal. Não tem uma pessoa que não esteja bem. Quem está bem vai olhar se não tem um remedinho na bolsa da pessoa. É sério. Os humores estão terríveis. Não há esperança. Tudo traz desespero e desgosto. O seu time te traz desgosto. A política no Brasil é desgosto puro. A situação econômica é desgosto. O computador que você pagou tão caro, que você comprou peça por peça para ser o sinete da perfeição do computador gamer, te traz desespero, porque quebra. A alegria que você devia ter na sua guitarra, a corda quebra, e aí você fica na mão. Tudo no qual você deposita esperança te decepciona. Eu tenho a impressão que em algum momento a gente vai quebrar. Vai ter uma catarse coletiva, a gente vai começar a se bater na rua. Como que eu peço para vocês que já estão tão cansados que vocês sirvam? Aí eu queria ler com vocês Mateus capítulo 11, que o Tabo já mencionou aqui, mas eu queria expandir o entendimento que ele trouxe. Diz assim, eu vou dar uma inclinada aqui, tá? Eu estou cansado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Para entender esse versículo, você tem que entender como que era feito o trabalho agrícola naquela época. Para arar a terra, você já tentou cavar um buraco com uma enxada? É difícil. Você já tentou arar a terra? Já tentou puxar uma relha de arado? Você não está entendendo o que é isso, né? A relha de arado é um garfo gigante que vem penteando a terra assim, ó, abrindo sulcos na terra para que as sementes possam ser jogadas, para revirar o solo, para o nutriente que está na superfície penetrar e poder alcançar as raízes da planta quando ela for plantada. Aquele negócio é pesado. Então o que eles faziam? Eles colocavam animais para puxar. Eles pegavam um boizinho, o boizinho é forte. Você amarrava a relha do arado no boizinho. E aí o boizinho puxava. Certo? Vocês estão conseguindo ver essa figura? Vocês já viram isso em algum lugar? Só em filme, né? Hoje não tem mais isso quase. O jugo é o nome daquela peça. Acho que chama de cangaia também, né? Em alguns lugares. É um negócio que põe no pescoço. Fica preso no lombo do animal. Aqui no ombro do animal. Para ele poder puxar. O jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre um animal que vai puxar uma carga pesada. O que Jesus está falando é o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo
o sentido disso, que sentido faz? Você está cansado, sobrecarregado, vem cá pegar o meu. É como se Jesus tivesse dizendo, aí, seu vacilão, você tá aí, ó. Esse é o jugo, ó. E inclusive o Pandão antecipou o que eu ia falar depois. Você chegaria para esse boi aqui cansado e falaria assim, pega o jugo aí. Você quer ver o que é jugo? Pega o meu. Está cansado, sobrecarregado? Carrega o meu. Pra você ver o que é bom para tosse. Não é assim que Jesus falou. Quando Ele nos propõe carregar o jugo, é porque Ele é o outro boi. Porque o jugo não era para um animal só, era para 2. Às vezes, 4. Jesus é um boi forte, mano. E quando Ele te convida para carregar o jugo dele, Ele está falando assim, toca pro Pai. Carrega comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você amarrar se você se amarrar no jugo de Jesus, quem é que vai fazer força? Você ou Ele? Quem é mais forte? Você ou Ele? Já carregou uma coisa pesada com alguém mais forte que você? A pessoa carrega sozinha. Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava fazendo as mudanças, eu estava desmontando o estúdio que eu tinha perto da piscina lá, e levando para minha casa, e o B era petitinho. E o B ficava comigo à tarde, às vezes. E aí eu estava levando um negócio pesado, ele falou, pai, eu quero te ajudar. Mas ele era pequenininho. E aí ele pegou no negócio e foi levando comigo. Mas ele não estava ajudando em nada. Porque o negócio eu estava carregando. Mas ele ficou tão feliz de acreditar que estava ajudando. Eu deixei ele carregar tudo aquilo comigo. Jesus deixa a gente carregar o fardo e a gente acredita que está fazendo alguma coisa, mas quem leva é Ele. A verdade é que nós já estamos unidos a Jesus. Quem faz a força é Ele. O problema é que numa relação de 2 bois assim, às vezes tem um boi que quer andar mais rápido que o outro. E se você está amarrado no jugo de Jesus, mas quer andar mais rápido que Ele, por causa da sua ansiedade, por causa da dureza do seu coração, por causa da dificuldade que você tem de obedecer, então você vai fazer mais força do que precisava, porque o jugo de Jesus é pesado, é a cruz. Só que quem carrega é Ele. Só fica pesado se você está tentando ser mais capaz do que Jesus é. Adiantando o tempo que Ele espera. Ele não tem pressa, você tem. Aí você fica metendo os pés pela mão e tentando fazer as coisas pela sua própria força. Vai ficar cansado. O burro forte, o boi forte é Jesus. No tempo dele as coisas acontecem. Você precisa ter paciência e andar junto com Ele. Deixa Ele levar o peso. Se contente em contemplar e admirar a beleza da força de Jesus. E fica todo pimpão. Ó, tô aqui carregando com Jesus. Tá nada. É Ele quem está fazendo a força. Fardo era quando você colocava, além do bicho estar carregando o negócio, às vezes estava leve. Não, tá leve. Vamos botar mais peso. Aí botava o peso sobre o bichinho. Jesus fala que o fardo dele é leve. É leve porque quem carrega é Ele. A cruz não é um fardo leve. A redenção não é um fardo leve. O trabalho da igreja não é um fardo leve. Cuidar da vida das pessoas não é um fardo leve. Cuidar da sua família não é fácil. Ser um bom filho não é fácil. Servir na igreja não é fácil. O único que dá conta é Jesus. Se você tentar fazer o que Jesus não está fazendo, você vai se cansar. Se você tentar passar na frente dele, se você quiser lutar pela sua própria força,
Você vai se angustiar, vai ficar ansioso. Mano, as coisas não estão acontecendo. Mano, o que está acontecendo? Que as coisas não andam. Ah, porque não funciona. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu fico com raiva. Eu olho para as coisas e falo, mano, a gente devia já estar muito longe, devia estar voando, está todo mundo engateando, devia estar voando. Aí Jesus fala assim, meu jugo. Está tentando puxar o que é meu. O tempo é meu. Quem faz sou eu. Senta aqui. Deixa eu levar. Eu levo a carga e você. Um boi arrastado. Porque Jesus está levando. Eu sou ansioso. Eu estou cansado. E eu reconheço que o meu cansaço tem a ver com o fato de eu querer passar na frente de Jesus. Por último, é o último slide já, porque eu falei bastante. Como servir aos cansados entre nós? Então, talvez nem todo mundo que esteja. Eu vejo o Quito está bem em forma, não parece estar cansado, está pleno. Deixa eu ver quem mais. A Karina parece que está muito bem, muito tranquila também. Deixa eu ver se tem mais alguém. O Edinho está sempre de boa. Como que essas 3 pessoas que estão de boa vão servir todos nós que estamos cansados? Isso está em Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Aqui ele fala de pecado, tentação, e ele fala de carregar junto. A maneira que nós temos de servir os cansados é ouvindo o que eles têm para dizer. Aproximem-se das pessoas e sejam reconhecidos em figura humana. Alguém que é capaz de ouvir. Ouçam os problemas, ouçam as confissões, ouçam as dificuldades. Deixem as pessoas falar. E então, carrega a carga junto. Mano, eu não sei que mania que a gente tem de achar que algum de nós tem que ser perfeito para agradar a Deus. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós está livre de tentação. Nenhum de nós está livre de vícios ou de um coração duro. Nenhum de nós. Eu não sou melhor do que vocês. Não é porque eu estou aqui falando debaixo dessa luz amarela que eu sou alguma coisa. Há fardos meus que eu carrego junto com vocês. E há pessoas que me livraram da morte porque estavam carregando os fardos comigo. Agora eu pergunto, qual de vocês é suficiente para carregar o próprio fardo? Se nós não tivermos entre nós uma cultura de cuidado mútuo, a gente não vai ter uma cultura evangelística que funcione. Porque a verdadeira maneira de pregar o evangelho consistentemente é sendo considerado um homem que tem as chaves das dispensas de Deus. Um homem, uma mulher, uma criança que tem as chaves dos mistérios de Deus. E que consegue dividir com os homens aquilo que eles precisam. Que consegue dividir com as pessoas o que elas precisam. Isso é o Evangelho. Então, nós estamos indo num progresso, né? De aquela ideia que a gente está tendo de cada semana, preparar para a próxima. Queria falar que a pandemia separou muito a gente, não só fisicamente. Agora a gente já está vacinadinho, já está conseguindo se encontrar, sair mais, já está até meio saidinho demais. Mas parece que houve
um esfriamento dos corações, uma distância entre nós. Alguns mais, outros menos. Mas o cais é conhecido pelas amizades, pela intensidade e a profundidade com qual a gente se gosta e cuida uns dos outros. É uma família. Não uma família de pessoas boazinhas que sentam em torno da mesa na ceia do Natal, mas como um bando de abutres, ou chacais, como animais selvagens correndo pelos campos e uivando. Por quê? Porque todos nós somos monstros pecadores, horrorosos, e a questão é que a gente admite isso. O Senhor não chamou à sua mesa os bons, Ele chamou os errados, os pernetas, os cegos, os quebrados. E chamou esses homens de dignos. Então, vocês não são boas pessoas, eu não tenho expectativa que vocês sejam boas pessoas. E isso é maravilhoso, porque a obra de transformação na vida de vocês é muito legal. De lembrar como vocês chegaram aqui e ver como vocês são hoje. Deus fez uma obra incrível, mas essa obra não pode parar. Eu estou muito feliz de ver o quanto vocês mudaram, o quanto vocês cresceram. Eu não tenho mérito algum por isso, o Bruno não tem mérito nenhum por isso. Porque nós mesmos fomos transformados nesse processo de servir vocês. De colocar vocês sobre os nossos ombros e falar, toca para mim, não sei o que eu estou fazendo, mas vamos embora. Mas agora, nós precisamos nos preocupar com os próximos que virão. Essas caixas de som foram preparadas para servir bem mais pessoas do que só nós. A gente precisa ir atrás dos perdidos. E o perdido é esse mesmo que você está pensando aí. Sei que você está pensando em alguém agora. Esse é o perdido que você tem que trazer. Aí você me pergunta assim, mas eu posso levar Jesus para a pessoa. Por que esse negócio de trazer para cá? Deixa eu te ensinar uma coisa, jovem fiapo. A igreja é o método de Deus. A igreja é o método de Deus. Deus age no mundo por meio da igreja. Vocês entenderam isso? Então, aonde que as pessoas encontram as riquezas de Deus? Na igreja. Aonde que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida e reconhecida pelos principados e potestades? Por meio da igreja. Debaixo de quais pés estão todas as coisas? Jesus é uma cabeça. O pé de Jesus é a igreja. Debaixo dos pés da igreja estão todas as coisas. As pessoas precisam conhecer a igreja. Se não essa, uma mais perto da casa dela. Mas elas precisam conhecer o método de Deus para estabelecer o seu reino na vida das pessoas. E isso é a igreja. Então não é só levar o evangelho para alguém, é trazer essa pessoa para conhecer o evangelho completo. Que não é visto só numa vida, é vista num corpo. As pessoas podem ver Jesus em você, mas elas não vão ver Jesus inteiro enquanto elas não se relacionarem com a igreja. Porque o que você expressa de Jesus não é tudo que há dele. O todo de Cristo é visto no coletivo da igreja. E não só nessa, mas quando essa se encontra com outra, e a outra com mais outra, e a outra com mais outra, e todas elas juntas formam o mosaico das riquezas de Deus, da sabedoria de Deus. Amém?